Bom, pessoal, a partir do dia 16 de dezembro de 2024, teremos um novo fundo imobiliário sendo negociado na Bolsa de Valores. Trata-se aqui do BTHF11, que é o BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário. É o hedge fund gerido pelo BTG. Como vocês podem ver aqui no site do Status Invest, ele ainda não tem o valor da cotação, não tem o dividend yield, não tem valorização nos últimos 12 meses. As informações estão todas em branco aqui porque o fundo ainda não começou a ser negociado na bolsa, né? Isso vai acontecer somente na próxima segunda-feira, dia 16 do 12. Mas, pessoal, se a gente descer aqui um pouquinho, ó, a gente percebe que o fundo ele já tem aqui o valor patrimonial de 10,27, já tem o patrimônio de 2 bilhões, um valor em caixa de 5,60% aproximadamente e um número de cotistas de mais de 10 mil. Então, como que o fundo já tem 10 mil se ele vai ser negociado apenas a partir de segunda-feira? E tem uma explicação, tá? Esse fundo aqui ele já existe, na verdade, desde 2023, porém até então ele estava sendo negociado através de um ambiente de balcão. Tá? É um fundo setipado, que a gente chama. Então, ele não estava disponível para compra através da Bolsa de Valores, lá na corretora. Tá? Então, se você abrisse a sua corretora e pesquisasse pelo BTHF11, você não iria encontrar. Então, olha só, o BTG Pactual Real Estate Hedge Fund, ele teve início em janeiro de 2023 e tem como objetivo investir nos mais diversos ativos relacionados ao setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, fundos de investimentos imobiliários e ativos reais, buscando estar bem posicionado para capturar ganhos independente do cenário macroeconômico. Então, ele busca investir em vários tipos de ativos, como os CRIs, fundos imobiliários, ativos reais, os imóveis físicos, para que ele consiga lucrar caso a inflação esteja em alta, a taxa de juros esteja em alta, tá? Porque, por exemplo, imagine que a taxa de juros aqui no país ela esteja em um patamar muito elevado. Nesse cenário, os fundos imobiliários eles tendem a se desvalorizar, o preço da sua cota. Então, nesse cenário, o fundo poderia investir em certificados de recebíveis imobiliários indexados mais ao CDI, porque assim ele conseguiria lucrar mesmo num cenário com a taxa de juros elevada. Então é isso que busca um hedge fund, investir em várias classes de ativos para lucrar nos mais diversos cenários. A gente pode comparar ele com o VGHF11, que investe tanto em CRIs quanto em fundos imobiliários, ele investe também em SPS, FDICs e ações imobiliárias, tá? Então, são fundos aí com estratégias parecidas. E a estratégia de investimentos do BTHF era inicialmente foco na aquisição de CRIs indexados ao CDI com alto carrego da taxa de juros. E aí ele falava aqui que futuramente o fundo poderia migrar o seu portfólio para outras classes de ativos. E é isso que vai acontecer agora, pessoal. Por quê? Porque esse fundo aqui, ele está incorporando os ativos que antigamente eram do BCFF11 e o BCFF vai deixar de existir. E aí quem era cotista do BCFF vai receber cotas desse fundo imobiliário, do BTHF11. Então, olha só, antigamente o BCFF ele era composto por fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, o patrimônio era de 1,9 bilhões de reais, a liquidez diária era de 2,8 milhões por dia, possuía 356 mil cotistas e a taxa de administração mais taxa de gestão era de 1,25% ao ano. E ao total, o BCFF tinha 73 fundos imobiliários e 15 certificados de recebíveis imobiliários. Já o BTHF, ele tinha 4 fundos imobiliários e 23 certificados de recebíveis imobiliários. Então ele tinha mais certificados de recebíveis imobiliários do que fundos imobiliários. E agora isso vai se inverter, tá? Porque olha só como é que vai ficar a composição. 77 fundos imobiliários na carteira desse novo fundo, e 38 certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente, o BCFF11 entrando aqui para dentro do portfólio do BTHF vai mudar um pouquinho a composição da sua carteira. Olha só como é que vai ficar, quais são as vantagens que o BTG está destacando aqui dessa consolidação. Ampliação do leque de alocações, mais dinamismo, então vai aumentar realmente a diversificação. A dominância também, porque vantagem competitiva sendo o maior hedge fund do mercado, então ele vai se tornar maior do que o próprio VGHF11 em questão de patrimônio. A liquidez também ele estima que vai ser uma liquidez bem alta, no mesmo patamar de liquidez do BCFF. Lembrando que o BCFF era o maior FOF da bolsa antigamente, o maior fundo de fundos. E também vai ter uma redução de custos, uma redução imediata da taxa de administração mais taxa de gestão, que vai cair de 1,25% para 1,10% ao ano. Também o BTG destaca que o rendimento vai aumentar entre 11% a 16%,
vai ter um ganho de capital imediato com a troca na cota patrimonial, então vai ter uma alteração na cota, né, possibilitando aí um ganho de capital, e também uma potencial valorização adicional acompanhando a apreciação do dividendo. Então, como esse fundo aqui vai passar a distribuir rendimentos maiores, a tendência é que a cota também se valorize, porque daí os investidores passam a estar dispostos a pagar preços maiores e a cotação acaba subindo. Bom, então olha só como atualmente está esse processo aí de compra dos ativos do BCFF pelo BTHF. Então, pessoal, o BCFF ele era o fundo de fundos listado na Bolsa de Valores e o BTHF era um fundo setipado, não era negociado na Bolsa. E agora, o BTHF vai receber os ativos do BCFF, os CRIs e os fundos imobiliários, e o BCFF vai receber cotas do BTHF. Tá? Então, os cotistas agora passarão a ser cotistas do BTHF11. E após a integralização vai ficar assim. O BTHF vai incorporar o BCFF, né? Fica bem ilustrativo aqui nessa imagem. E o fundo vai ser listado na B3 e você vai conseguir comprar cotas do BTHF diretamente aí na sua corretora, porque a partir de agora ele é um fundo listado na B3. Lembrando, pessoal, que esse fundo aqui ele deu opção para os cotistas, né? Quem não queria migrar para a Bolsa de Valores poderia ficar em ambiente setipado, tá? Então, parte do fundo ele foi para B3 e parte, né, houve a cisão e aí o fundo ficou sendo negociado na CETIP também, tá? O fundo aí divulgou fatos relevantes falando sobre isso. Bom, pessoal, então o BTG ele vem se consolidando aí como uma das maiores gestoras, né, do mercado de fundos imobiliários, principalmente com o BTLG, tem o BTCI também, que é um excelente fundo de papel. Então, esse fundo aqui ele é bem promissor, tá? O BCFF já era o maior fundo de fundos e agora o hedge fund vai ter mais autonomia, né? Vai ter mais dinamismo aí dentro da sua carteira, investindo em vários tipos de ativos. Então vamos acompanhar esse fundo como que vai se desenrolar nos próximos meses. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.